Olá, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor esteja presente na vida de todos vocês. Que as doces consolações do Espírito Santo de Deus se faça presente naquelas áreas em que você mais merece, mais precisa de consolação. E que nós possamos entender que não é importante apenas ter conhecimento, nós temos que ter discernimento sobre o propósito de Deus nas nossas vidas. O momento pode ser até difícil, mas pode ter certeza, em primeiro lugar, que Deus está à frente. Em segundo lugar, que Deus está restaurando as nossas vidas exatamente através deste processo que nós estamos passando neste momento. Dito isso, gostaria de agradecer a todos que estão assistindo os nossos vídeos, Vocês entrem lá, se inscrevam, dê o seu joinha, que isso ajuda a edificar o nosso trabalho dentro da plataforma do YouTube. Hoje nós vamos tratar sobre o avivamento da igreja. O tema é a igreja que Deus usa para restaurar vidas. A nossa abordagem vai estar contida na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, dos versículos 8 ao 18, Eu não hei de ler todos os versículos para não estender tanto o vídeo, mas eu vou navegando, eu vou discernindo cada versículo para vocês dentro daquilo que precisa ser entendido. Em primeiro lugar, vamos lá. Para que verdadeiramente a igreja serve? Para que verdadeiramente a igreja existe? Muitos vão dizer que para adorar. Isso não existe nenhuma dúvida. Mas o principal objetivo da igreja na terra, da igreja de Cristo na terra, é restaurar vidas, é resgatar almas, novas ovelhas para o aprisco do Senhor, é resgatar almas, restaurar vidas que estão se perdendo nas trevas, na escuridão do pecado. Mas quando a gente entra na igreja, passamos a ser santos e bons? Não, porque o próprio Cristo, quando estava na terra, chamava ele de bom. Ele disse: quem me chamou de bom? Só existe um bom, é o Pai que está nos céus. Igreja, na realidade, é um hospital de almas. São almas doentes que estão se prostrando diante do médico dos médicos, que é o cabeça da nossa igreja, que é Cristo Jesus. Mas o que é mais interessante é que, porque existem tantas dissensões, tantas divisões, eu não falo nem divisão entre pessoas. O que mais nós vemos são igrejas divididas. Eu faço parte dessa igreja de tal, bandeira tal. Eu faço parte da Madureira, eu faço parte da Iribereira, eu faço parte da isso, eu faço... Não importa apenas ter bandeiras de igrejas que já dividem o povo de Deus. Dentro das próprias bandeiras existem divisões. Podemos dar um exemplo de uma igreja muito bem conceituada, que é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus vem se dividindo. É a Assembleia de Deus Missão, é a Assembleia de Deus Madureira e outras. Todas são Assembleias de Deus, mas elas estão divididas. Isso é apenas como a Assembleia de Deus? Não, pesquisem que vocês vão ver. Mas o que é que acontece quando a gente se reúne como igreja, como ovelhas do aprisco de Cristo, que começam a acontecer as divisões? É porque nós não seguimos o que Pedro diz logo na entrada do primeiro versículo. Atentem para uma parte dessa frase. E finalmente, versículo 8: sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Veja bem, foco apenas
No começo, o que é que ele diz? Sede todos de um mesmo sentimento, amados e amadas. Quando todos nós seguimos apenas um sentimento, que é o amor fraternal de Cristo Jesus, nós somos igrejas fortes, nós não nos dividimos, porque também está dito para Jesus, quando nem Satanás divide o seu reino. Por que não divide? Porque torna-se um reino fraco. Então a igreja, no momento em que se divide, torna-se uma igreja fraca. E essa primeira abordagem, nós vamos falar sobre o avivamento. Começa na igreja, quando a igreja cura a si mesma, e isso está relatado no versículo 8. Antes, a gente nota, quando Pedro nos convida a sermos todos de um mesmo sentimento, Pedro está nos convidando a, antes de sair para restaurar o mundo, nós temos que aprender a restaurar a nós mesmos como igreja, não é? Então, como isso se dá, não é? Pedro apresenta 5 marcas da igreja que verdadeiramente quer ser avivada para poder restaurar vidas e cumprir o ídolo do Senhor. Primeiro, a unidade. A unidade, ela nasce quando não existe divisão. Não existe divisões dentro da igreja, a unidade nasce. Então, quando há uma unidade, quando todos nós estamos apenas em um sentimento, o que acontece? Acontece uma cadeia espiritual, onde o Espírito Santo vai se mover no nosso meio e não vai encontrar nenhuma resistência, porque se nós todos somos imitadores de Cristo Jesus, são as atitudes, é o que encontra dos nossos corações que o Espírito Santo leva em conta. Não é aquele louvor bonito, não é aquele pastor eloquente com aquela roupa toda engomadinha, almofadinha em cima do púlpito, que muitas vezes está falando o que não tem dentro do coração. Quando todos nós seguimos o que Pedro nos pede, sede todos de um mesmo sentimento, vai existir o que? Unidade. A segunda marca da igreja que busca avivamento chama-se compaixão. Veja bem, avivamento não é barulho dentro da igreja, não é. Você vê aquela igreja pulando, dando saltinho, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. As pessoas falam o que querem falar, mas avivamento verdadeiro é sensibilidade espiritual. Quando ele diz aqui, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, isso é muito profundo. Nós sentimos a dor do irmão nas nossas entranhas, e nós sofremos com os irmãos, nós oramos pelos irmãos, nós pedimos a restauração dos irmãos. A terceira marca é o que? A terceira marca é exatamente o amor fraternal. Então a primeira marca é a unidade, a segunda marca é a compaixão e a terceira marca é o amor fraternal. Então veja bem, a igreja primitiva, ela crescia porque era uma igreja que parecia uma família, sabe? Era algo lindo de se ver a igreja primitiva. A igreja primitiva não tinha bateria, não tinha baixo, não tinha aquelas luzes dentro da igreja, não tinha o que a gente vê hoje, sabe? A igreja primitiva verdadeiramente
existia uma melodia da essência de Cristo Jesus nas suas reuniões. Não existia pompa. Muitas vezes a igreja que Pedro está falando aqui é para uma igreja perseguida, é para uma igreja que se reunia muitas vezes a portas fechadas, sabe? A portas fechadas. Era uma igreja que eles corriam risco de vida, porque eles eram perseguidos, mas eles pareciam uma verdadeira família cristã. Quando alguém estava em dificuldade, o outro estava ali para ajudar. Existia algo de diferente naquela igreja que hoje na maioria das igrejas não existem. Quando você vê o irmão ferido, muitas vezes o irmão que errou, o irmão que pecou, o irmão que caiu, que todos nós estamos sujeitos à queda, em vez de você abraçar o irmão, tentar restaurar, baseado naquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, existe muita raio e peão dentro da igreja. Existe aquele que critica, aquele que julga e aquele que condena. Naquele tempo não, a igreja se unia para restaurar aquela ovelha que estava se perdendo. A quarta marca, misericórdia. Ele fala aqui bem claramente, sabe? No versículo 5, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Igreja amada do Senhor Jesus, isso aqui é misericórdia. Independente do pecado do irmão, se olhe no espelho espiritual, que você vai ver que talvez no mundo espiritual você esteja pecando mais do que ele. Quando ele fala por herança, é porque Cristo Jesus, quando estava sendo esbofeteado, quando estava sendo crucificado, a frase que ele disse a Deus foi assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E porque dentro da igreja, da maioria das igrejas, quando alguém está em pecado, as pessoas julgam, apontam o dedo, condenam, fofocam. Isso é muito triste, sabe? Se você quer ter uma igreja avivada, acabe com isso dentro da casa do Senhor. Porque se você é pastor, presidente ou é zelador, você está emprestado. Você não é, você está. Porque sua vida vai passar e só vai ficar a sua história. E que sua história seja a história de uma pessoa misericordiosa, que fez com que a igreja tivesse as marcas do avivamento de Deus. Quando ele fala aqui por herança, é porque a verdadeira igreja, ela pratica a misericórdia que herdou de Cristo Jesus, que não ousou condenar ninguém, pelo contrário, perdoou quando estava sendo martirizado. Para encerrar o vídeo, vamos falar nesta primeira parte sobre a quinta e última marca da igreja que quer ser avivada no Espírito Santo de Deus, é a humildade. Esse é o último e mais importante ponto, igreja amada do Senhor Jesus. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A humildade precede a honra. E quando existe o orgulho infiltrado dentro da igreja, sabe aquele dirigente que acha que é o dono da igreja? Sabe aquele dirigente que acha que a igreja é uma empresa em que as pessoas estão ali para obedecer, devendo obediência a ele, não a Cristo Jesus? Ele não consegue entender, igreja, que todos nós, a partir dele, somos voluntários e servos do dono da igreja, que é o Senhor Jesus. Quando na igreja não existe humildade, o orgulho bloqueia o mover de Deus dentro da igreja, e quando isso é bloqueado, o avivamento não acontece. Não adianta botar desculpas de porque a igreja não cresce. Analisem direitinho, espiritualmente falando, a sua igreja, que você vai entender porque ela não cresce, sabe? O avivamento começa quando todos nós, desde o pastor presidente até o zelador, diz:
Senhor, Senhor, eu sou falho, meu Deus, mas eu não sou orgulhoso, eu tenho humildade de dizer: Senhor, muda primeiro em mim, Senhor, para que eu possa resgatar e mudar vidas, Senhor. Muda essa minha personalidade, Senhor. Se eu sou um pastor, um dirigente sanguíneo, dai-me paz, faz com que eu seja uma pessoa mansa, Senhor meu Deus. Muda, Senhor, sem a humildade, para que a igreja reconheça aqueles que estão principalmente em cargos de direção, reconheçam que verdadeiramente eles precisam mudar. A igreja não vai ser avivada, a igreja vai ser minguada e cada vez vai ter menos membros, e ainda que existam muitos membros, é apenas fogo de palha, porque o fogo do Espírito Santo que aviva a igreja não vai estar presente nesta igreja. É apenas show, espetáculo, mas não acontece, a presença do Espírito Santo de Deus não está ali, é coisa passageira, é nuvem passageira, como diz aquela canção. Depois que o culto acaba, que nós vamos para casa, o vazio está dentro de nós. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não estava presente nesta igreja, e Ele não pôde habitar no nosso coração, e nós não podemos ir para casa com o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então esta é a primeira parte, é o primeiro vídeo que fala sobre a igreja que Deus usa para restaurar vidas. Teremos uma segunda parte, onde nós vamos falar sobre a igreja avivada responde diferente, e você vai entender, você vai poder ter parâmetros, uma base para dizer: a minha igreja está respondendo como o Espírito Santo de Deus quer, ou a minha igreja está respondendo como pastor, como dirigente quer que ela responda. Se a resposta é sim para a última alternativa, tem alguém enganado na sua igreja, porque está esquecendo que o dono desta igreja, da minha igreja e de todas as igrejas é Cristo Jesus, e a igreja tem que responder diferente do que o homem pensa. A igreja tem que responder segundo o que está escrito aqui. A igreja tem que responder por herança, como está aqui no final do versículo 9 do capítulo 3 de 1 Pedro 3, nós somos herdeiros do dono da igreja, nós somos herdeiros de Cristo Jesus, e como herdeiros de Cristo, nós temos que responder por herança, com o mesmo amor que Cristo responderia. Então, amados e amadas, muito obrigado. Este foi o primeiro vídeo dessa série, desta pregação, e muito em breve eu estarei colocando o vídeo seguinte, para que todos vocês possam ser abençoados. Muito obrigado, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês.